Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aí da nossa live diária. Você do Facebook, do YouTube, você que tá no Twitch, você no nosso Twitter, sejam todos bem-vindos a essa família aqui de mais de 135 mil pessoas do bem, pensando em melhorar o Brasil, lutando para a melhora do Brasil, lutando pela família, pelas nossas tradições, pelas nossas riquezas. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, senta, relaxa, que nós vamos falar de assuntos que a grande mídia esconde do povo. Eu tenho várias perguntas. Eu tenho falado para vocês que um dos grandes problemas da direita no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, no mundo, né, na Europa, é que nós da direita, por muitos anos, nós temos sido a direita que vira a outra face, né? Você lembra que quando você te abater em uma face, você dar a outra face? Basicamente, nós temos sido esses. Nós temos sido atacados pela esquerda, atacados, eu digo figurativamente falando, né? Atacado, eu digo, leis arbitrárias, leis malucas, regras, eles quebram as regras, eles fazem o que eles quiserem, o que eles querem sempre fazer, e nós sempre na defesa, e nunca no ataque. E eu tenho visto que a direita nos Estados Unidos despertou, a direita está dizendo que vai partir para o ataque. O Brasil, eu vejo o presidente Bolsonaro voltando o modo raiz, quer dizer, voltando para o ataque, dando nome aos bois, mas a grande realidade é que a grande mídia é esquerdista. E eles não querem falar sobre o Poio Carvalho. E as perguntas que eu tenho é por que não abrir uma CPI? Cadê a CPI sobre o Poio Carvalho? A direita abre CPIs contra o presidente Bolsonaro. Eu pergunto para vocês, imagina aqui, vamos pensar aqui, pessoal, só uma imaginação. Imagina se nós tivéssemos, olha só, uma hipótese. Vamos pensar uma hipótese. Vamos pensar numa hipótese. Qual um país de direita aí? Um país de direita hoje, difícil, né? Ucrânia, vamos dizer Ucrânia, né? Ucrânia. Digamos que nós temos uma pessoa. Olha só a conjuntura, hein? Ele sai da Ucrânia e ele era um braço direito do presidente ucraniano. Ele era um general da inteligência da Ucrânia. E ele é preso na Europa. E na Europa, esse general fictício de direita, ele diz: a direita do mundo tem sido financiada pelo narco. O narcotráfico tem financiado a direita. Nós mandamos malas de dinheiro para o Trump, mandamos malas de dinheiro para o Bolsonaro. Eles têm recebido malas de dinheiro através de uma embaixada da Ucrânia. Bolsonaro viaja com 8 malas e as malas não passam pela investigação, pelo raio-x e vai para outros países onde a direita tem pago com o dinheiro do narco para que a direita cresça na América do Sul, em outros países. Você acha que nós teríamos uma CPI para saber se isso era verdade? Hã? Se uma pessoa presa em sua delação premiada diria que o Bolsonaro recebeu dinheiro e tenho como provar, nós teríamos uma CPI para saber se o presidente Bolsonaro realmente recebeu essas malas? Sim ou não? Qual a sua opinião? Você acha que já teríamos uma CPI contra o Bolsonaro se isso fosse ao contrário da verdade? O que você acha? Hã? Qual a sua opinião sobre isso? Você teríamos uma CPI contra o Bolsonaro se as situações fossem contrárias? Sim ou não? Vamos lá no comentário que eu quero ver se vocês vão comentar sobre isso. Vai lá no comentário. Se essa conjuntura, se essa hipótese fosse verdade, vamos lá. Você acha que nós teríamos uma CPI da mala? CPI da maleta
Bolsonaro, CPI das malas do presidente Bolsonaro. Quanto tempo você acha que ia demorar para surgir a CPI? Não é uma verdade? Não é uma lógica? Todos nós aqui temos certeza absoluta. Se isso fosse ao contrário, já teríamos, antes mesmo da Record ter feito uma matéria sobre o caso, já teríamos uma CPI. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando sobre matérias, sobre jornais como Record, sobre jornais no mundo todo propagando essa conversa. O que a gente quer? Que haja uma investigação. Cadê os deputados federais? Cadê os senadores de direita? Cadê os deputados de direita para abrir uma CPI para saber se isso é verdade? Pergunta não ofende. Investigação é o que nós devemos fazer. Não é? Por que não? Por que não uma CPI das malas chavistas? CPI das malas. Então nós temos aqui, eu quero colocar para você algumas coisas, né? Algumas questões. Novidades sobre o caso Poio Carvalho. Quem é que está aqui na nossa live de hoje? Lembro a você que isso aqui é live raiz. Isso aqui não é vidinho de 5 minutos de TikTok. Quer ver? Quer assistir videozinho de 5 minutos de TikTok? É ver menininhas fazendo videozinhos de TikTok. É diferente. Isso aqui é live raiz. É quem realmente quer entender os acontecimentos e tem tempo para isso. Tem pessoas que trabalham agora, vê depois. A live vai ficar no ar, né? Mas é live raiz. Então, quem é que está aqui? Fábio, eu tô por dentro do caso Poio Carvalho. Eu tenho pesquisado, eu tenho lido, tenho assistido vídeos. Até mesmo o seu Alfredo, lá do canal de Brasília, tem feito vídeos sobre isso. Basicamente, é o seu Alfredo e eu que tem feito esses tipos de vídeo, né? Mostrando essas verdades. Então, quem é que tá aqui, Fábio? Eu tô por dentro. Quem tá por dentro, bota. Tô por dentro. Quem tá por dentro, bota 22. 22 é um número aí que eu pensei agora, não sei porquê. Quem tá por dentro, bota 22. Fábio, eu tô assim meio... Não tô sabendo muito. Então, bota aí não sei. Bota não. Pra gente fazer uma... Porque eu gosto de... As pessoas que não sabem, eu tenho que colocá-las mais ou menos no mesmo nível que nós estamos para que ela entenda. Senão a gente vai estar falando de coisa... É tipo você ver um filme pela metade. Não dá para entender às vezes nada. Então eu preciso trazer tudo isso para a atualidade. Para que as pessoas que estão chegando agora também entendam o que é o Poio Carvalho e se há uma possibilidade do bandido do Lula ser preso ou não, né? Então é isso que nós temos que colocar aqui. Então algumas pessoas dizem que não sabe, muitas pessoas dizem que sabe. Vou fazer um resumão aqui para que todo mundo esteja no mesmo nível, né? Quem é o Poio Carvalho? O Poio Carvalho é um ex-general venezuelano. Ele era o braço direito do Chávez, o homem responsável pela inteligência da Venezuela. Isso. Aqui nos Estados Unidos, houve um carregamento de 5,6 toneladas de pó que foi pega. Esse carregamento, ele foi levado a ele. Descobriram-se que ele, o Poio Carvalho, junto com o governo venezuelano, eram responsáveis por essas drogas que chegaram aos Estados Unidos. A ideia é destruir os Estados Unidos com esse tipo de coisas ilícitas. Vamos espalhar isso aí pela juventude americana e vamos destruir os Estados Unidos de dentro para fora. Não somente estaremos destruindo os Estados Unidos, como também estaremos fazendo dinheiro. Com esse dinheiro, vamos fazer campanhas políticas em toda a América. Em toda a América. Vamos patrocinar. Então, isso foi feito aqui nos falado aqui nos Estados Unidos. Então nós temos, por exemplo, eu vou mostrar algumas coisas aqui que é interessantíssimo, né? Que a gente vai bater um papo, eu quero que você chegue ao nível que nós estamos, um nível mais avançado que a mídia brasileira não fala. Eles exoneraram o procurador dos Estados Unidos que pediu
a extradição del Pollo Carvajal. Olha só o nível. Quem é que tá aqui e você curte filmes de máfia? Quem é que tá aqui, você, Fábio? Eu assisti O Poderoso Chefão. Lembra daquele filme? Com Al Pacino, acho que era, O Poderoso Chefão. Cara, eu me amarro em filme de máfia, máfia italiana. Eu sempre gostei desse tipo de filme. Mas esses filmes de máfia, eles sempre trazem um pouco da realidade da máfia real. E quantos filmes nós vimos isso aqui acontecer? Quem é o procurador dos Estados Unidos? Esse procurador, pessoal, pensa comigo, eu não vou entrar em tantos detalhes, vou explicar para você. Esse procurador americano, nada mais, nada menos, é o procurador que colocou Maduro envolvido no narco. O Maduro hoje é procurado pela polícia americana. Se o Maduro sair da Venezuela, passar por algum país que tenha conexão com os Estados Unidos, ele é preso por causa desse procurador. Esse procurador foi o procurador que colocou o irmão do presidente de Honduras, se não me engano, na cadeia por envolvimento no tráfico, no narco. Esse procurador é o procurador que abriu queixa e mostrou para a Espanha que o Pollo Carvajal, junto com o governo venezuelano, trouxeram drogas, coisas ilícitas para os Estados Unidos, para destruir os Estados Unidos. E ele foi o procurador que estava agora, esse mês, lutando para a extradição do Pollo Carvajal para os Estados Unidos, para que nos Estados Unidos ele fizesse uma delação premiada. O que aconteceu com o procurador? Foi exonerado. Encontraram umas sujeiras. Que coincidência, né? Coincidência. O procurador tá botando bandidos de alto nível na cadeia e eles encontram sujeira no procurador. Hã? Você que gosta de filme de máfia, armação ou não foi armação? O que você acha? É claro que armaram para cima do procurador. É claro, essas pessoas são bilionárias. Eles estão falando de malas com milhões e milhões de dólares. Um procurador bota o irmão do presidente traficante na cadeia. Bota o Maduro como um traficante. Agora está envolvendo o Pollo Carvajal, aparece uma sujeira na vida do procurador. O procurador cometeu crimes, foi exonerado. Olha, eu vi isso em vários filmes de máfia, né? Você não consegue lutar, o que você faz? Você cria uma mentira para que o cara seja exonerado. Aí o que acontece agora? Ele, o Pollo Carvajal, que já estava de ida ou de vinda para os Estados Unidos, tudo atrasa. Por quê? O procurador é exonerado, porque roubou, porque cometeu erros. Erros. Diga uma coisa para mim, honestamente. Vamos lá. Você acredita que esse procurador realmente cometeu algum tipo de crime? Ou você acha que foi armação para tirá-lo dessa guerra contra o sistema? Qual a sua opinião? Gostaria de ver a sua opinião. Hã? Qual a sua opinião? Você acha que foi armação para cima dele ou ele realmente era um corrupto? Olha só, era um corrupto que estava querendo prender bandido. Nunca vi isso. Nunca vi isso, né? Vai lá, diz para mim, vai lá no comentário, responde para mim. E lembrando a você, se você não é membro do canal agora, ainda torna-se membro do canal. Se você quiser colocar uma pauta, nós estamos esquecendo de alguma coisa, vá no Superchat. O Superchat é o momento de você colocar uma pauta que está sendo esquecida ou que a gente... Porque é muita coisa para falar. Então, às vezes, a gente esquece de alguma coisa, você coloca. É total armação, né, pessoal? Total. A não ser... Cara, pera comigo. O cara é o procurador há anos. No momento que ele pede a extradição do Pollo Carvajal, encontram uma sujeira de anos atrás no telefone dele. Pô, pelo amor de Deus, pessoal. Isso aí é aquela história para boi dormir. Essa aí não engana ninguém.
É claro que foi armação. Isso foi uma armação clara, clássico dos filmes da máfia italiana. Né? Isso aí foi clássico dos filmes da máfia italiana, armação pura. Pô, pelo amor de Deus. Cara, se o cara fosse corrupto, se ele fosse sujo, ele estaria se envolvendo com Maduro, não é? É onde está o dinheiro, Maduro. Ele estaria se envolvendo com o irmão do presidente da Honduras, teria comprado ele. A própria esquerda teria comprado ele, né? Então aí que tá. Então, pessoal, o Poio Carvajal foi preso na Espanha, como você sabe. O promotor que tentou trazê-lo para os Estados Unidos foi afastado. Então agora a gente não sabe quando ele virá para os Estados Unidos, aonde existe uma promessa de uma delação premiada. Não sabemos quando ele vai chegar. Sabemos que ele está mais sujo que pau de galinheiro. Sabemos que ele é da inteligência da Venezuela, e sabemos que há sujeira em todos os lados, né? Então saiu uma notícia nova aqui agora que eu quero ler com vocês, né? Notícia nova. Essa aqui não é nova, mas eu quero colocar no contexto para que você pense conforme a gente vai ler. Essa notícia aqui é da Veja. Investigação revela que Lula conseguiu burlar a fiscalização de voo. Olha, de voo. Estranho. Olha só, estranho caso em que um delegado da Polícia Federal proibiu fiscais de inspecionar bagagens de Lula quando ele se preparava para voar em jatinho privado para Roma. Olha, isso aqui é uma mensagem para você coloca no contexto. Na manhã de 3 de junho do ano passado, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, um jato particular prefixo SCB se preparava para decolar. A aeronave já estava taxiando quando os pilotos e os 5 passageiros foram surpreendidos por um cerco. A operação atípica fora deflagrada por iniciativa de Receita Federal. Os fiscais foram informados que as malas haviam sido embarcadas de maneira suspeita no jatinho, sem passar pelo raio-x. Isso aqui é fato, tá? É um fato, matéria Veja. Então coloca aí, vamos botar aquele jogo de quebra-cabeça. Vamos botar as pecinhas, tá? Botou a pecinha? Botou? O Lula viajando para onde? Roma. Com que? Malas. As malas não foram investigadas. O que tinha dentro dessa mala? Será que eram cuecas sujas? Será que era cueca do Che Guevara? Será que era fio dental? E o Lula não quer que as pessoas saibam que ele usa fio dental à noite? O que tinha na mala, Lula? Perguntar não é ofensa, é simplesmente uma pergunta. Lula, por que a sua mala não passou pelo raio-x? Por que não abriram as 8 malas indo para Roma? Era fio dental, Lula? Você curte um fio dental à noite? O que era, Lula? Não sei. Estamos perguntando, né? Porque é questionável, né? Biquíni. O Lula usava biquíni? Não sei. Questionável. Não tem nada errado você querer usar biquíni. Só estou perguntando porque o fato é que as malas não foram vistas, não foram revistadas, não passou pelo raio-x. Então, meus amigos que estão no Superchat, meus amigos do chat, o que você acha que tinha dentro daquela mala? Na opinião de vocês, honesta, nós não sabemos, nunca vamos saber, porque a mala nunca passou. Então, ninguém nunca mais vai ficar sabendo. O que nós sabemos é que tiveram 8 malas em direção a Roma. Essas malas não passaram pela revista e chegaram em Roma. O que vocês acham que tinha naquela mala? Vai lá, coloca aí pra gente ver, na opinião de vocês. O que tinha na mala do Lula? Bota lá. Umas pessoas dizem din-din, outras pessoas zoando, dizem que é açúcar. Exatamente, açúcar. Bem colocado, Alessandro. Bem colocado, açúcar. Outras pessoas dizendo ouro, diamantes, pedras preciosas. O que? A gente está perguntando, questionamento.
Lula, não fica tristinho, não. Questionamento, a gente está perguntando. Cachaça, talvez várias garrafas de 51, ninguém sabe. Ninguém sabe. O que nós sabemos é uma coisa e é fato. É bem suspeito. É bem suspeito. Farinha de tapioca, boa, Ricardo, boa, Ricardo. Farinha de tapioca, de repente, em Roma não tem farinha de tapioca, ele levou 8 malas cheias de farinha de tapioca. Né? Não é isso. Estamos só questionando. Pode ser várias coisas, né? Aí saiu agora, já que vocês estão agora no mesmo nível, chegou a atualidade que saiu agora nessa matéria em espanhol. A gente fica doido aqui vendo várias matérias. Você não tem ideia. As pessoas pensam que YouTube, a gente está aqui de brincadeira. Isso aqui é trabalho, tá? Isso aqui é trabalho. A gente está trabalhando fazendo isso aqui. A gente passa a manhã toda procurando matérias para abrir a mente do povo brasileiro e saber o que tem acontecido no Brasil. Então vamos lá. Vamos lá agora, estamos todos aqui. Desde um carcel... Desde um carcel espanhola, El Pollo Carvajal... peraí, eu acho que tá... Isso aqui tá em português? Não, deixa eu botar em português, né, pessoal? Pô, tá em espanhol aqui. Eu já ia mostrar para vocês o meu espanhol, né? Você sabe que eu mando um espanhol top, hein? Eu acho que eu mando um espanhol bem. Tô até pensando em fazer uns vídeos em espanhol aqui. Só hablando com o pueblo. Vamos lá. De uma prisão espanhola, El Pollo. El Pollo é o apelido dele, tá? El Pollo. El Pollo seria um frango, né? El Pollo Carvajal forneceu mais detalhes sobre os sacos de chavismo para os Kirchner. Aí a tradução aqui está meio errada, em vez de sacos seriam malas, né? Houve outros 20 voos com entregas anteriores de $1 milhão cada, diz o ex-chefe de inteligência de Chaves e Maduro, que busca evitar ser extraditado para os Estados Unidos. Como é que ele busca evitar essa extradição? Tirando, por exemplo, o promotor de jogada. Tirando o promotor de jogada. É uma das maneiras. Não é? Você não acha que é uma das maneiras? Vamos lá, vamos continuar lá. A leitura. Vamos lá. Preso na Espanha e desesperado para evitar a extradição para os Estados Unidos, Hugo Armando El Pollo Carvajal, ex-chefe de inteligência em contra-inteligência militar na Venezuela, forneceu mais detalhes sobre o envio de dinheiro para a Argentina e outros países latino-americanos e europeus pelos governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Carvajal afirmou que esse financiamento internacional incluiu líderes ou partidos ligados ao regime boliviano na Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Peru, Colômbia, Honduras, Equador, Uruguai, além de Espanha e Itália. Então o Brasil está envolvido? Aquele voo tinha malas? O voo do Lula tinha 8 malas. Os dinheiros são trazidos em malas. E não somente está envolvido a América Latina, mas também a Itália. O voo ia de Brasil para Itália. Ok. Várias coincidências ao mesmo tempo, né? É uma cadeia de coincidências. O Lula tem malas, de acordo com o Pollo Carvajal, malas de dinheiro são enviadas para o Brasil. Do Brasil, malas vão para Roma, para a Itália. Tudo uma coincidência, uma cadeia de coincidência, né? Uma cadeia de coincidência. Vamos lá, pessoal, vamos lá. E aqui nós entendemos, né, nesse jornal aqui, que é um jornal espanhol, né, que ele aponta. Agora, o que é mais importante que nós estamos vendo aqui? O Pollo Carvajal,
Ele não quer vir para os Estados Unidos. Ele está desesperado, porque ele acredita que nos Estados Unidos ele será maltratado, nos Estados Unidos ele vai pegar uma prisão perpétua. Então ele quer ficar na Espanha e para isso ele está querendo vender o peixe. Ele está falando, olha, eu falo tudo. Eu faço uma delação premiada aqui na Espanha. Eu falo tudo o que vocês querem saber. Eu abro a boca, eu abro os documentos, eu provo para vocês o que eu estou falando, mas não me deixe ir para os Estados Unidos. Olha isso. Delação premiada, ele querendo que ela seja feita na Espanha. Pô, Missano, desaparecido, hein, cara? Eu falei de você ontem, seu desaparecido. Sei que você ganhou na loteria, ganhou na Mega Million e desapareceu do canal, ficou milionário. Cara, que Deus abençoe você, Missano, que você faça muito dinheiro nessa vida, cara. Então, tá entendendo qual é o plano dele? Ele tá desesperado para não ir ou não vir para os Estados Unidos. Então ele tá largando o dedo, falou, eu falo tudo. Brasil, cadê a delação premiada, Brasil? Brasil, cadê a CPI, Brasil? Vamos investigar isso aí, meu Brasil. Cadê os patriotas? Patriotas, vamos abrir uma CPI e investigar isso? Vamos ver o que está acontecendo. Nós não sabemos se é verdade ou se é mentira. Nós temos uma acusação grave de uma pessoa que diz que tem provas. Então vamos investigar, Brasil. Vamos abrir uma CPI e investigar isso aí. Ninguém está dizendo que o Lula está envolvido. Nós estamos dizendo que tem um bandido preso dizendo que Lula está envolvido. Então, se ele está dizendo, e disse, repito, entre aspas, eu posso provar. Então, abrimos uma CPI, abramos uma CPI para saber se ele está ou não envolvido nisso. Não é? Vamos lá, vamos ler mais. Vamos ler mais. Através de uma carta endereçada aos jornalistas recebida pelo portal espanhol OK Diário, o general aposentado ironicamente disse que era curioso que agora ninguém sabe nada sobre o envio daqueles fundos que ajudaram a financiar ilegalmente candidaturas eleitorais e partidos políticos, também os grupos violentos de extremistas. A Argentina não sabe que houve detentos e 800 mil dólares foram apreendidos devido à má coordenação com o aeroporto, explicou Carvajal da prisão na Extremera, nos arredores de Madrid. Então o Carvajal está falando, eles esqueceram. A Argentina não sabe nada do que houve dos 800 mil dólares que foram apreendidos, porque na hora de você botar a mala para a direita, botou para a esquerda e alguém achou a mala. Ninguém está falando disso. O que eles não querem que se saiba é que esta era a 21ª viagem que estava sendo feita. Essa era a 21ª. Quando eles encontraram 800 mil dólares em uma das malas, porque eles cometeram um erro e a mala foi para o caminho errado, e quando a mala estava no caminho errado, alguém encontrou e descobriu que tinha dinheiro na mala, aquela ali não era a primeira mala, já era a 21ª mala. Mas agora ninguém sabe. Tá todo mundo escondidinho, ninguém sabe o que estava dentro das malas. Ninguém sabe. Carvajal aludiu assim a descoberta de uma mala contendo 790 mil dólares conforme autos de infração alfandegária no terminal de voos privados do aeroporto George Newberry, durante a madrugada de 4 de agosto de 2007. O governo do então presidente Néstor Kirchner procurou esconder o ocorrido, segundo a justiça argentina, mas não teve sucesso, descadeando a maleta, como a conhecida na Venezuela, ou o caso Antonini, em Argentina, iludindo a um dos passageiros desse voo, Guido Alejandro Antonini Wilson. Então, tudo verdade, tá? No final de outubro passado, Carvajal já havia
aludido ao embarque de Caracas de malas cheias de dinheiro para a Argentina. Afirmou então que havia outras 20 voos com entregas anteriores de $1 milhão cada, entregue sem problema, pois pagaram funcionários do aeroporto argentino que os deixassem passar sem nenhuma inconveniência. No novo comunicado que enviou a empresa espanhola, Carvajal aprofundou a sua versão do que aconteceu naquela madrugada no aeroporto. $20 milhões já haviam sido levados por aquele, via aérea, para a esquerda argentina. 200 mil que faltavam na última viagem foram levados por um dos passageiros daquele voo privado, que tive oportunidade de entrevistá-lo. Carvajal omitiu, porém, o nome desse passageiro, nem especificou onde e quando falou com ele. Do lado argentino, Claudio Uberti, sua secretária, Victoria, blá blá blá, e chefe de petrolífera estadual, Anersa, Ezequiel Espinosa, partiram do aeroporto de Maiquetía. Do lado venezuelano, entretanto, embarcaram 6 passageiros no avião, que foi anunciado como Presidência Argentina. Antonini Wilson e Daniel Uzcatequi, filho do gerente-geral da PDVSA, Diego blá blá blá, quando funcionário daquela petrolífera, Ruth blá blá blá, e Wilson blá 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 blá, o nome da galera aí. No julgamento realizado na Justiça Federal de Miami, porém, os depoimentos e provas apontam em outra direção, que Carvajal sustenta. Concordaram naquela madrugada, em agosto de 2007, chegaram ao aeroporto em 5 milhões para financiar a campanha do presidente Cristina Fernandes de Kirchner, dos quais o Berti conseguiu passar 2,4 milhões na área VIP sem passar pelos controles e que detectaram apenas 800 mil, dos quais uma ou mais pessoas morderam 9.450 antes de emitir o certificado de sequestro. Exemplos concretos. Aponta a Venezuela como um dos bispos da maior confiança de Chávez, para quem liderou um temido sistema palestral. O governo dos Estados Unidos exige há anos a extradição de Pollo Carvajal. Ele apresentou acusações contra ele por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e colaboração com a Farc. Perante esta exigência americana, Carvajal pretende que a justiça espanhola o retenha na península, oferecendo-lhe para colaborar nas suas investigações. Por isso, forneceu detalhes sobre o suposto paradeiro de 17 membros da ETA que estariam escondidos na Venezuela e ofereceu novos dados sobre as supostas operações ilícitas do regime boliviano na Europa. Enquanto eu era diretor de inteligência militar, o contra-inteligência na Venezuela recebeu um grande número de relatórios indicando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Afirmou no último texto enviando à imprensa. Exemplos concretos são Néstor Kirchner da Argentina, Evo Morales da Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Fernando Lungo do Paraguai, Ollanta Humala do Peru, Zelaya em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia, o Movimento 5 Estrelas na Itália e Podemos na Espanha. Todos esses foram listados como destinatários do dinheiro enviado pelo governo venezuelano. Lembrando que o promotor que foi a encontrar com falcatruas, ele prendeu o irmão do presidente hondurenho. Então, pessoal, o que nós temos que entender aqui é que nós precisamos de uma CPI. Nós precisamos de uma investigação. Nós temos cartas enviadas desse prisioneiro para os repórteres. Então, é uma acusação que, digo mais uma vez, entre aspas, ele diz, tenho como provar. Eu tenho como provar isso. Ele tem provas. Então, nós queremos uma investigação para que haja uma inteligência para saber se há ou não provas que o Lula está envolvido. Agora, uma coisa que nós podemos falar. Quando o Lula estava no poder,
O Lula, ele fez muitas obras. Obras boas. Mas essas obras foram fora do Brasil. Você lembra que ele fez obras em outros países? Tem muitos inscritos no meu canal que são angolanos, que são moçambicanos, e eles dizem que Moçambique e Angola têm obras de Lula. Em Cuba, tem obras de Lula. Na Venezuela, tem obras de Lula. Em Bolívia, tem um presente de Lula. Lula deu de presente a refinaria brasileira. Então, se nós observarmos, quando Lula estava no poder, Cuba, Angola, Moçambique, Venezuela, Bolívia, Argentina, todos estavam bem. Como se o governo brasileiro estivesse mantendo a economia desses países. Vários estados brasileiros não têm metrô, mas nos países aliados foram feitos metrô com dinheiro dos trouxa. Nós. Não é verdade? E a pergunta que eu faço é uma pergunta. Perguntar não ofende. Será se esse dinheiro nas malas é o pagamento dessas obras? Tipo, o governo faz uma obra em Cuba. Em Cuba, Cuba não pode pagar o governo. Cuba não pode pagar o Brasil. O Brasil não pode pagar a Cuba. O Brasil não pode cobrar a Cuba. O que faz? Morreu a história. Perdemos dinheiro. Por debaixo dos panos, eles pagam a Lula. Mas pagam com manetas de dinheiro que ninguém sabe de onde vem. Porque eu pergunto para você, por que a esquerda brasileira financiou esses países por tantos anos? Grátis? Você acha que a esquerda brasileira financiou esses países, Cuba, Venezuela, Moçambique, Angola, Argentina, construindo metrô, construindo refinaria, construindo portos de graça? Ou será que é aquele esquema que a gente conhece no Brasil? Você constrói isso aqui, a gente não paga, a gente mandou as malas debaixo da mesa, você encontrou as malas aí com um negocinho na mala, ninguém precisa saber o que é, você pega umas malas, aí chega Hã? Será? Conjuntura. Não estou dizendo que é isso. Nosso trabalho aqui é fazer as pessoas questionarem, né? E o questionamento é simples. Qual o objetivo do Lula fazer uma refinaria, construir um porto, construir metrô, construir essas coisas em outros países? Qual o objetivo? Cuba vai pagar com o quê? Com charuto? Vai pagar com o quê? Com rum? Não tem como pagar. De repente já pagou. De repente já pagou. Ó, debaixo da mala. Ó, debaixo da mesa. De repente pagou. De repente, né? Olha o sistema. Venezuela pega o pó, leva o pó para os Estados Unidos, destrói os Estados Unidos de dentro para fora, faz dinheiro pra caramba, com essa grana vai distribuindo e vai crescendo o Foro de São Paulo, vai dominando. Você pode ver que a América do Sul hoje está praticamente dominada, tomada pelo socialismo. Tomada. O Brasil, com o nosso presidente Bolsonaro, é a última pedra no sapato do globalismo. É a última pedra. Se o Bolsonaro cai, toda a América do Sul vira socialismo. E eu fiz uma live ontem explicando para vocês sobre o que seria isso do nosso Brasil. O Lula já disse, se eu me tornar presidente, eu vou regularizar as redes sociais, eu vou regularizar as Forças Armadas, eu não vou permitir que os exércitos os militares entrem para a política, eu vou trocar os generais. Ou seja, por que a Venezuela hoje é Venezuela? Porque o exército venezuelano eram melancias. Muitos de vocês
por uma questão de falta de entendimento ou manipulação do sistema, vocês acreditam que o Exército, as Forças Armadas brasileiras são melancias. Se as Forças Armadas brasileiras fossem melancias, o Lula não iria trocar as Forças Armadas ou regulamentar as Forças Armadas. Se as Forças Armadas brasileiras fossem melancia, nós já seríamos uma Venezuela. Eu fiz uma live falando sobre o projeto Venezuela. O Lula é o projeto Venezuela. A promessa de campanha do Lula é fazer com que o Brasil vire uma Venezuela. E isso ele não está escondendo de ninguém. Ele não está fingindo. Ele está falando abertamente. Eu vou fazer do Brasil uma Venezuela. Abertamente. O que acontece na Venezuela? O que aconteceu na Venezuela? Eles regulamentaram a internet, proibiram você falar, destruíram a liberdade de expressão, fizeram crime o seu pensamento. Eles, junto com o STF, eles se uniram com o autoritarismo, eles mudaram o exército, fizeram um exército de melancias, trocando a infraestrutura, e hoje eles fizeram a venezuelização. Quer dizer, o exército, o STF, Maduro, Chávez, todos eram juntos no mesmo objetivo. E é exatamente o que o Lula está prometendo. O Lula está prometendo venezuelizar o Brasil. Ele não é uma surpresa. Muitas pessoas olham aqui nos Estados Unidos e falam: caraca, eu estou surpreso com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Surpreso? Todos nós sabíamos. O Biden, em sua campanha boçal, ele disse que faria o que ele está fazendo. Um desastre total. Graças a Deus, ele não consegue fazer tudo, porque os Estados Unidos estaria mais destruído ainda se ele tivesse uma maioria maior no Senado. Como ele só tem um, como o Senado está empatado, e 2 senadores ali, eles não são burros, então os Estados Unidos não está destruído ainda. Mas é isso aí, pessoal. Cadê a CPI do Pollo Carvalho? Cadê a CPI do Pollo Carvalho? Precisamos de uma CPI. Pessoal, você tem aí, vou botar você 10 minutos para vocês fazerem algum tipo de pergunta para que a gente possa terminar a nossa live. Não esqueça de dar o joinha. Se você não faz parte ainda nesse time de 135 mil pessoas, inscreva-se no canal. Não assuma que você está inscrito. O YouTube tende a tirar pessoas do canal. Pessoas que não compartilham, pessoas que não comunicam, pessoas que não botam comentário. O YouTube tende a tirá-los. Então veja se você está inscrito no canal ainda. Compartilhe com seus amigos. Dá o seu joinha. Venha fazer parte dessa família. Faça parte da nossa família. Somos 135 mil pessoas que estamos lutando pela família, estamos lutando pelas nossas tradições e lutando pelo nosso Brasil. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Essa é a nossa visão. Queremos o bem, pessoas do bem. Quando você tem pessoas do bem com pensamento esse positivo, é onde a gente começa a ter sucesso. Você está aqui, muitos de vocês eram inscritos no canal Terça Livre. Olha o que você fez. Você está de parabéns. Por causa de vocês, o canal Terça Livre se tornou um dos maiores canais conservadores da América Latina. Hoje, os autoritários de capa preta cancelaram o Terça Livre. Destruíram a nossa democracia, basicamente. Mas vocês colocaram o Terça Livre naquele nível. Você, ao invés de estar chorando pelo leite derramado, faça o que você fez com o Terça Livre nos nossos canais conservadores. Levante esses canais para alcançar, para ser os maiores canais conservadores da América Latina também. Isso é para você, você pode. Vocês fizeram isso. Compartilhando, dando joinha, fazendo comentário. Você fez isso. Você consegue colocar os nossos canais a esse nível. Valeu? Isso aí é interessantíssimo para você fazer isso aí. Alguma pergunta para a gente poder responder você? Alguma pergunta? Então vamos fazer isso. Então tá bom, galera. Eu vi que não tem muita pergunta hoje.
Então tá bom. Então Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, que coisas boas aconteçam na sua vida. Eu peço que Deus dê a você muito mais do que aquilo que você tem dado no nosso canal. Eu desejo que Deus dê a você... Cara, o que você deseja pra gente, quero que Deus dê em dobro pra você. 10 vezes mais, tá bom? Então Deus abençoe, fica ligado, porque à noite certamente teremos lives, teremos vídeos. Não esqueça de dar o joinha. Vou colocar um vídeo daqui umas 4 horas sobre o Alan dos Santos. Notícia sobre o Alan dos Santos. Você vai gostar, tá bom? Então hoje, mais ou menos às 20 horas, você vai ter um vídeo sobre o Alan dos Santos, tá bom? Um beijão pra você, um abração. Seja bem-vindo a essa família de 135 mil inscritos e te vejo amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Um abração, galera. Vou botar uma musiquinha aqui pra você terminar com aquele dia maravilhoso.